1 Samuel 3:11, da palavra de Deus, que diz assim a palavra do nosso Deus: E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, porquanto jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Pai celestial, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, aleluia. Isso. Louvamos a Deus, irmãos. Às vezes nós estamos muito preocupados com certas coisas que acontecem, mas, irmãos, ninguém precisa dizer o que Deus vai fazer. Ninguém precisa mandar Deus fazer nada. Porque, irmãos, Deus, Ele vê todas as coisas, sabe todas as coisas. E a história aqui não é uma história boa. Estamos vivendo um momento hoje, irmãos, que a palavra de Deus nos fala em 1 Pedro capítulo 4, 16, 17, 18, que diz: já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. Esse começa por nós. Qual será o fim daqueles que desobedecem à palavra do Senhor? Esse é o justo, dificilmente se salva. Onde comparecerá o ímpio e o pecador? Aleluia! A Bíblia nos fala em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. E aqui se fala acerca de como era feito a obra de Deus. Eli era o sumo sacerdote. Ofni e Finéias eram seus filhos, que eram os sacerdotes, e trabalhavam na casa de Deus. Irmãos, é impressionante isso. O que me chama a atenção é que essa história se repete. A história se repete. E aí, segundo a Bíblia Sagrada, quando o pessoal, os irmãos, ia oferecer o sacrifício, eles iam lá, tiravam a carne da panela e criavam um caso, impedia que oferecesse sacrifício a Deus, se prostituíam com as mulheres do templo e fazia muita coisa errada. E Eli, aquele tipo de homem de Deus: meu filho, faça isso não, que coisa horrível. Mas, irmãos, Deus queria uma atitude mais enérgica, uma atitude, na verdade, uma repreensão que fizesse os seus filhos tremerem na base. Não adiantava meio conselho, era coisa muito séria, era sacrifício para Deus, a Deus. Então Deus chega e conversa com Samuel, jovem Samuel,
Ou seja, Deus não falava mais com Elias. Falava mais. Porque a pior coisa que tem é quando Deus deixa de falar com a liderança. Aí fica difícil. Aleluia. E Deus vai usar alguém para falar. E aí Samuel cresceu na casa do Senhor. Uma pessoa de Deus, que começou então a ter intimidade com Deus. E Deus então relata, irmãos, o que ele iria fazer. Olha, a Bíblia diz, em Amós 3,7, que Deus não faz nada sem antes revelar aos teus servos, aos teus profetas. Aleluia. Tudo que Deus vai fazer, a atitude que Ele vai tomar, Ele usa alguém para falar. Ele fala em visão, revelação, profecia. Deus não pega ninguém desprevenido, irmão. Aleluia. Eu costumo dizer que Deus pode até nos pegar desprevenido para dar uma bênção, né? Que surpresa! Para surpreender, para abençoar, Ele pode surpreender. Você não está esperando, a bênção chega, você fala, oh Jesus, estava nem esperando essa bênção. Agora, meus irmãos, para corrigir não. Para corrigir não, porque Ele avisa primeiro. Deus não pega ninguém de surpresa. E segundo nós lemos aqui, Deus chega para Samuel e fala bem claro, olha, disse o Senhor a Samuel, eis que aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas, ouvidos, né? Depende da versão. Então vou fazer, falou com Samuel. Agora o que ele ia fazer e por quê? Segundo a Bíblia diz, olha, naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Contra a sua casa, e não era coisa boa não, não era coisa boa não. Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes, meu amado, acontece isso. Os filhos começam a aprontar, a gente fica passando a mão na cabeça. E na casa de Deus ainda. Às vezes, hein? Que é pior. Às vezes, o filho está tocando bateria, mas está cometendo adultério. O homem de Deus sabe, mas vai deixando lá. As pessoas têm uma coisa para assim, não, vai deixando aí que um dia deu trabalho. Um dia não. A autoridade eclesiástica tem que tomar atitude. Pode ser filho, pode ser quem for, meu irmão. Meu filho, papai gosta muito de você, mas isso aqui é a casa de Deus, tá bom? Senta ali, aguarda ali. Aliás, depois nós vamos conversar. O assunto é sério. Oh, não é deixar tocar instrumento. Glória a Deus. Ah, mas aí está louvando, tem uma voz bonita que canta, que é uma maravilha, mais bonita que os passarinhos. Aí está louvando, pega o microfone, canta, mas está aprontando por trás. E aí o papai ou a mamãe vai deixando aí, e vamos orando para Deus fazer a obra. Nada disso, meu filho, me dá esse microfone aqui. Daqui. Ah, você quer cantar? Não, você não quer. Aqui não é festa não, meu filho. Isso aqui é adoração a Deus. Isso aqui é para adorar a Deus, não é festa não. Ah, mas aí não, então eu vou embora. É problema teu, a salvação individual. É ainda ameaça ainda. Ameaça o pai, ameaça a mãe. E quer mandar também. Os filhos de Eli estavam assim, bagunçando tudo e queria ter razão, e Eli deixando, e a coisa acontecendo, e ficando uma coisa ruim, e Deus entristecido, porque a oferta era para ele, o sacrifício era para ele, era para adoração a ele. Oh, aleluia!
Mas aí as pessoas estavam daquele jeito. E ele foi deixando, então Deus chega e chama Samuel, olha, vou tomar uma atitude. E atitude, irmãos, olha, falar coisa para os irmãos. Oh, aleluia. Os nossos filhos, na casa de Deus, eu estou falando de obreiros, de pessoas que tocam bateria, tocam guitarra, de pessoas, na verdade, irmãos amados, que pegam o microfone para louvar a Deus. Esse tipo de situação, quando acontece, filho, tem que afastar. Não pode deixar, e Deus aguardava que fizesse isso. Porque Eli deveria fazer isso. Afastar o filho dele, meu filho, larga tudo. Não, para tudo. Olha o que o pessoal está falando de vocês, é coisa feia. Você está impedindo o pessoal a adorar Deus. Ou seja, vocês não adoram a Deus e quer impedir que outros adorem o Senhor. E o pior de tudo, meus irmãos, que geralmente a igreja fica sabendo. Aí a igreja começa a comentar, né? Está sabendo o que o filho pastor está fazendo? É, estou sabendo. Ele não vai fazer nada? Ah, se ele fizer, ele disse que não pode fazer, vai deixar, senão o filho vai embora. Vai desviar, já está desviado, meu irmão. Os filhos de Eli já estavam desviados. Estavam lá, aprontando e trabalhando. E Deus então, já que o pai não tomou atitude, então Deus vai tomar atitude. Porque se o pai afasta, irmãos, seria até melhor. Seria melhor. Mas não, a Bíblia nos fala bem claro que Deus vou julgar, e disse mais, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Ou seja, não estava escondido não, ele sabia disso, mas aquela coisinha de papaizinho, de mamãezinha, não pode tocar isso, aquilo, deixa, um dia Deus faz a obra. Queridos, o que eu tenho que fazer como pai, Deus não vai fazer. A responsabilidade de corrigir é minha. Para isso Deus nos deu o quê? Autoridade de pai e de mãe, para não deixar as coisas degringolarem, piorarem, porque, irmãos, a casa de Deus é santa, não dá para ficar de brincadeira, e as pessoas brincam na casa de Deus, e aqui, segundo a palavra de Deus, ele bem sabia, ele conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Não repreendeu, deixou. Meus irmãos, fala uma coisa para os irmãos aqui. Filho, pode ser quem for da família. Tentou bagunçar casa de Deus, se for para suspender de comunhão, suspenda de comunhão. Suspende de comunhão. Ele tem que aprender a respeitar a igreja de Deus, respeitar a Deus. Igreja não é campo de futebol. Igreja não é discoteca. Igreja não é circo. Oh, aleluia! É a casa do Deus vivo. E acabou. Ah, mas aí o meu filho, como é que é se eu fizer isso? Se eu suspender de comunhão, ele vai embora. Ele já foi há muito tempo do presente do Senhor.
Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ter problema com a minha esposa. Ué, não, ela vai ter que entender também. Ela vai ter que entender que não pode ser assim. Isso é para o bem da pessoa e para o bem da obra. Porque pelo menos vai levar a pessoa a refletir, a se arrepender. Mas quando se deixa, na cabeça da pessoa está tudo bem. E Eli sabia disso e não repreendeu. Deixou do mesmo jeito que estava. É muito triste, meus irmãos. É muito triste isso. E o povo, e detalhe, o povo acaba sofrendo. Porque na casa do Senhor, todos nós estamos no mesmo nível, meu. E Deus corrige porque Ele ama. Ele quer o bem da nossa vida. Aleluia! E olhando para a Bíblia Sagrada, Deus falou que ia fazer mesmo e disse mais, portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Sabe o que é isso? Toda a família estava proibida de exercer o sacerdócio. O pai todo, está tudo proibido. A família, ninguém mais, irmão. Foi escolhido por Deus. Tem gente que pensa, não, mas se Deus escolheu, está tranquilo, Deus vai trabalhar. O quê? Como assim? Não. Mas Deus chamou, rapaz. Deus chamou, então não pode. E daí? Chamou Eli também, chamou Sofia, chamou todo mundo. Mas não fizeram conforme a vontade, ele tirou. E estavam proibidos de exercer o sacerdócio, o santo ministério. O próprio Deus que proibiu. O próprio Deus que falou isso. Proibição total. Nem Eli, nem os filhos, ninguém mais. Essa família não serve para, aleluia, oferecer sacrifício para mim. Meu Deus, olha aí. É muito duro, irmão. Olha aí. Mas é verdade. Estão deixando as coisas aí de qualquer maneira. Estão deixando, deixa assim mesmo. E a Bíblia nos fala, quando nós lemos a palavra de Deus, né? A Bíblia nos fala aqui que quando aconteceu que o povo perdeu a batalha, e sabe o que aconteceu? Teve um problema sério, e eles queriam saber o que tinha acontecido. Por que nas pessoas? Por quê? Vamos lá buscar a arca do Senhor. Vamos lá buscar a arca do Senhor. Olha aí. Porque buscando a arca do Senhor, o Senhor no nosso meio, ele não vai perder a guerra. Deus não estava no mesmo negócio. Deus estava observando. A Bíblia nos fala, na palavra de Deus, bem claro, capítulo 4, verso 3, que diz: e tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Olha o que a Bíblia diz: enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do Senhor, a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os filhos de Eli, olha, Rofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Qual era a condição desses dois? Qual era a condição que eles tinham de estar com a arca do Senhor, irmão? Oh, aleluia. Não tinha jeito. Olha aí, Deus. Não tinha condições. Trabalhando de forma desordenada, em pecado contra Deus e com a arca do Senhor. Teve jeito não, meu.
perderam a batalha a si mesmo. Perderam a batalha. Os irmãos já conhecem o final de toda essa história. Devido ao erro deles, os filisteus deu contra o povo de Israel em Siló uma matança muito grande. Mataram também Ofni e Finéias, levaram a arca do Senhor, levaram a arca do Senhor. E sabe o que é que a Bíblia diz? Vou ler para os irmãos aqui. E sucedeu que, vindo a arca do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Maravilha! A arca do Senhor no nosso meio. Agora eu quero ver os filisteus nos vencer. Duvido! Deus está em nosso meio. Estava nada, meu irmão. Estava nada. Embora a arca do conselho simbolizasse a presença de Deus, mas Deus não está nesse negócio. Esse que é o problema. Ficaram felizes com a arca do Senhor, mas não havia conserto, irmão, da base. A base, aleluia, era Eli e seus filhos. Quando a base começa a ruir, todo o resto vai também. Oh, meu Deus. Aí, meu amigo, o prejuízo é muito grande. E agora, segundo a Bíblia que diz, e os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Impressionante, irmãos, que quando souberam disso, ficaram preocupados. E agora, rapaz, a arca do Senhor, estamos perdidos? A arca do Deus de Israel está... Mas era só a arca, meu irmão. Era só a arca. Faltava o Deus da arca. Faltava a presença de Deus. Porque aonde está a presença de Deus não tem derrota, não. Não tem derrota. Se Deus tiver no negócio, não tem derrota. A arca estava, mas Deus não estava no negócio. E os filisteus morrendo de medo. Não tinha nem ideia, né, do que ia acontecer, segundo a Bíblia Sagrada, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos levará da mão desses grandiosos deuses? Aqui eles entendem Deus ali com letra minúscula como fosse o Deus dele, mas é o jeito deles pensarem. Mas estavam com medo, porque irmãos conheciam a história todinha, conheciam a história do Egito, o que Deus fez com o faraó. Eles conheciam tudo e sabia que o povo de Israel, o Deus de Israel, era Deus terrível, tremendo, que não perdia a batalha. Aleluia. Conheciam a história, na verdade, da travessia do Mar Vermelho, pelo deserto afora e vão embora, ganhando batalha e mais batalha. Mas agora nessa batalha, aleluia, o povo estava sozinho. E a Bíblia nos fala, segundo a palavra de Deus, que foi o que aconteceu. Olha só: então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 de pé, e foi tomada a arca de Deus. Dos filhos de Eli e Finéias morreram. Tomaram a arca, os dois morreram, e saiu desesperado no meio da guerra, procurou Eli, avisou o pessoal: estamos derrotados, e agora? E ele: o que foi, meu filho? Os filisteus deram contra nós lá em Siló, e mataram muita gente. Mataram seus filhos, Ofni e Finéias. E também
levar a arca do Senhor. Quando falou isso, a Bíblia nos conta que ele era uma pessoa gorda, pesada, mais de 90 anos, virou para trás, no pescoço e morreu. Morreu Rofini, Finés, agora o pai. Só que a Bíblia nos fala, na verdade, que a nora dele estava grávida. A Bíblia nos fala, olha só, o tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa do seu sogro e do seu marido. Falou, foi-se a glória de Deus, por causa do sogro e do marido dela, que é o pai da criança. Que tristeza, né? O erro de um sacerdote e de seus filhos acabou com a família, acabou com a nação inteira. Os irmãos têm uma ideia. O problema todo é bem claro. Desculpe, meus irmãos, que vou dizer aqui agora, mas tem muita gente que não tem mais a glória de Deus na sua vida. Está pregando, está ensinando, está fazendo e acontecendo, mas não tem mais a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus foi embora há muito tempo, muito tempo. Infelizmente, é algo que não deveria acontecer. Mas pelo andar da carruagem, pelos acontecimentos atuais, pelos escândalos que têm acontecido, como é que Deus, aleluia, como é que o Espírito Santo vai habitar na vida de alguém? Porque segundo a Bíblia Sagrada, João 14, 26, Jesus falou: mas o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos para lembrar do que vos tenho ensinado. Ou seja, meus irmãos, o Espírito Santo é para habitar em nós. Mas se nós tivermos a vida no altar, o Espírito Santo não habita em corpo sujo, porque esse corpo aqui é um invólucro, onde habita o Espírito Santo de Deus. Mas um corpo, um invólucro cheio de pecado, cheio de adultério, cheio de prostituição, cheio de mentira, não pode habitar. Aleluia. Não pode habitar, porque senão Deus ia contrariar a tua palavra, e Deus não se contradiz. Deus é santo, é poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. É uma realidade, irmãos, que não tem como fugir, não tem como escapar, é uma verdade. Então, infelizmente, irmãos, tem muito Zeli por aí, tem muito Rafini, muito Finés espalhado por aí, e muitos, na verdade, não tem mais a glória de Deus sobre a tua vida. Está pregando, está ensinando, está pulando, está plantando bananeira, está dando salto mortal, está fazendo, acontecendo, vai em vigília, sobe e desce, vai para monte, mas não tem glória de Deus. Porque as pessoas que, glória de Deus na vida da pessoa, é profetizar, entregar visão, revelação, não é isso não. É isso não. A glória de Deus é intimidade com Deus. Obedecer. Tem intimidade, obedecer a palavra. É Deus fala como falou com Abraão. Ocultaria eu a Abraão o que vou fazer, sendo que ele vai ensinar teus filhos, o filho dos teus filhos, a obedecer a minha palavra, a temer a mim. Está lá, Gênesis capítulo 18, 17 diante. Aleluia. Meu amigo, a intimidade é como Deus falou com Moisés, no capítulo 12,
o homem mais manso. Quando Miriam e Arão arrumou problema com ele, epa, não toca nele não, que ele é meu. Com ele eu falo face a face, e sem intimidade. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e sem intimidade, é o próprio Deus que Jó, olha o que é um exemplo de Jó, viste meu servo Jó, tem gente que não chama nem de servo mais, irmão, já perdeu o estado de servo, sabe por quê? Porque cresceu muito, e o pior de tudo, que Satanás tem ensinado muita gente a crescer demais, do mesmo modo que queria ficar acima de Deus, está ensinando pessoas a tentar ficar acima de Deus. Aleluia. Aí a glória de Deus vai embora. Vai embora. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Está lá em Isaías 48, 42, 8. Eu sou Deus, a minha glória a outro não darei, e nem o meu louvor a imagem esculpida feita por um monte de homem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Oh, aleluia! Que nós possamos estar cada dia buscando a Deus, obedecendo a palavra, orando, jejuando e consagrando. Louvado seja o nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus permaneça em nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém.